Este tutorial tem a finalidade de ensinar você a fazer locução ao vivo utilizando efeitos sonoros, utilizando trilhas sonoras, reverb, processador de áudio na voz em tempo real sem utilizar a mesa de som. O programa que eu utilizo aqui é o da Cakewalk, esse BandLab, que se você der uma busca neste momento aqui, em maio de 2020, a gente faz uma busca na internet e ele está gratuito, então você pode fazer o download dele gratuito. Mas você pode usar qualquer um software de edição desde que você consiga ouvir o que você está produzindo. Então você tem que reproduzir aquilo que você está produzindo, tá legal? Então você vai fazer o download aqui, eu já tenho ele, fiz o download dele aqui. Você vai fazer um download, ele tem um assistente de instalação, então é um passo a passo, é só avançar. E eu utilizo esse aqui, que é o BandLab Cakewalk 26, eu já utilizava antes de ser gratuito. E eu tenho, se você não encontrar aí, você me pede, faz o comentário, me pede que eu mando o link para você. De certa forma, esse aqui é bacana, um programa bom, leve e gratuito. Para efeitos de som, eu vou usar um reverb e eu utilizo esses plugins aqui da Ultrafunk Sonitos. É um FX Pack R3 e eu tenho esse da versão 1 e a versão 3. Nesse meu caso aqui eu instalei as duas e os plugins vão funcionar perfeitamente. Aí para você, se você quiser usar o mesmo reverb que eu uso aqui, você procura aí na internet por esse plugin, Ultrafunk Sonitos FX Pack, na versão 3. Já deve ter uma outra versão, tá? Eu não vou distribuir esses aqui porque eu não tenho licença de distribuição. Então você pesquisa aí na internet, compra o plugin, instala e vamos lá. Uma vez instalado o Cakewalk by BandLab, um detalhe importante aqui é o seguinte: a gente vai nos controles de volume em dispositivo de gravação e aqui, deixa eu desmarcar isso aqui, em gravação, se você quiser mixar voz e música, você precisa ter essa opção aqui, ó, mixagem estéreo. Ela precisa estar disponível aí no seu computador. Caso ela não esteja, você vai clicar aqui com o botão direito do mouse e mostrar dispositivos desabilitados. Então, se essa opção não estiver marcada, é possível que esse dispositivo aqui esteja desabilitado e que você não consiga visualizar. Se mesmo assim não apareceu mixagem estéreo, então você vai precisar instalar o programa que controla o seu drive de som. Muitas vezes a pessoa formata o computador, instala o Windows, baixa aqueles programas que atualizam os drives automaticamente, mas não tem o controlador, que é aquele programa, por exemplo, aqui eu estou usando uma da Realtek, e eu tenho o programa da própria Realtek. Quando você instala o controlador, no meu caso eu vou aqui em Hardware e Sons, eu tenho aqui, ó, esse Dolby Advanced Audio, e se eu não tivesse instalado o controlador eu não ia ter essa opção. Com certeza se você não tiver o controlador, o áudio vai funcionar, mas você não tem nenhum software para controlar seu som. Portanto, essa é a maneira mais correta, você ativar aqui mixagem estéreo. E no meu caso aqui eu tenho um microfone USB, eu marquei ele aqui, ó, cliquei em propriedades, em escutar, eu marquei essa opção, escutar o dispositivo, que é para poder gravar tanto a música aqui quanto o que eu estou falando. Mas depois que eu fizer a configuração no Cakewalk, a gente vai desmarcar isso aqui e o nosso áudio vai ser escutado pelo Cakewalk, e aí por lá a gente consegue colocar os efeitos sonoros. Vamos lá, eu vou abrir aqui um projeto que eu já tenho, mas quando você instalar, ele vai vir com a opção para você criar um novo projeto. Então você cria um novo projeto aí como você queira. 16 trilhas, 4 trilhas. Eu costumo criar com 4 trilhas para ele não ficar um projeto muito grande. Então você pode criar esse projeto. Eu já tenho uns projetos recentes aqui, vou clicar num, ele vai carregar para mim. E aí, agora eu faço o quê? Quando você instala os plugins, você vai vir aqui, ó, em console. Vai mostrar esse canal aqui que a gente está operando, ó. Se você der uma olhada nesse canal aqui, eu tenho um eco de entrada ativado. Esse eco de entrada aqui, ele estando ativado, já é para você ouvir. Mas aqui no meu mixer, eu cliquei aqui em mixer, eu desativei ele, que é para realmente conseguir gravar essa videoaula, você ouvindo sem efeito e depois com efeito. Observe que aqui ele está mudo. E aí, os plugins é o seguinte: quando você quiser adicionar um plugin, você vai aqui em FX, você clica em mais, inserir FX de áudio, e aí você vai ter os plugins aqui. Observe que eu tenho um Sonitos Equalizador, ó, eu tenho vários, aquele pacote da Sonitos instalou vários aqui. Eu tenho gate, compressor, certo? Tem um delay, reverb, certo? Então o que é que você vai usar aqui? A gente vai usar um compressor,
Nós vamos usar aqui um compressor de áudio, Sonitus compressor. Nós vamos usar o reverb, Sonitus reverb, e vamos usar um equalizador. Aí o equalizador você que escolhe, eu também uso esse aqui. Quando você insere um por um, se você der um clique aqui duplo, você vai copiar essa configuração. Primeiro, isso aqui é o meu processador, isso aqui está configurado para processar minha voz. Então você vai fazendo aí ao seu gosto, mas eu acho que essa é uma configuração ideal, que eu não preciso falar muito alto, ele vai processar minha voz, ele vai compensar, e se eu falar alto, ele vai dar uma reduzida na minha voz. Então, observe aqui, está atuando, copia essas configurações aqui, deixa como está, pausa o vídeo, copia, e aí eu garanto que vai ser um compressor bacana. Uso há muito tempo e gosto dele. Não é exagerado, é suave e vai dar um som gostoso. No equalizador, isso depende muito também de voz, né? Na minha voz, essa equalização aqui ficou bacana e eu também sugiro que você comece por essa configuração. Se você quiser dar um ganho de graves, mais médio grave, agudo, aí você vai lá e faz a sua configuração. Na internet tem vários vídeos aí que mostra essa questão de frequências, né, como equalização. Você pode dar uma olhadinha lá para você entender melhor qual é a frequência aqui que vai reforçar o agudo da sua voz, o S. Qual é a frequência que você consegue tirar mais o seu S, reforçar o grave, né, aquela voz mais grave. E aqui no reverb, que eu acho que é fundamental para uma locução ou para uma gravação de música, um reverbzinho. Isso aqui vai dar aquela suavidade na sua voz, né? E aí o reverb eu também uso essa configuração. Agora eu vou cortar aqui o meu microfone e vou ativar no mixer aqui o som da Cakewalk para você ouvir a diferença. Vamos lá. Primeiro eu vou recortar aqui e vai ficar mudo. Aí agora já cortei aqui, observe aí a diferença, né? Então é isso. Nós estamos com reverb, nós estamos com compressor, estamos com equalizador. Agora, um detalhe, aqui ele tem um ruído, porque realmente a gente está com ruído de fundo mesmo, não estou no estúdio com vedação. Agora eu vou te dar uma dica de configuração para que o seu hardware suporte esse áudio processado, né? E você consiga se ouvir sem travar. Em alguns casos, eu fiz alguns testes aqui e eu ia falando, de repente travava. O computador não suportava. Nesse caso, eu sugiro também que você não use uma máquina tão fraquinha, né? Use pelo menos aí um i5, que é para poder o processador não cansar muito. Aqui em editar preferências, em dispositivo, você vai marcar os dispositivos que você deseja utilizar aqui no seu projeto. Nesse caso, eu marquei só microfone, mas se eu quisesse eu poderia utilizar outro dispositivo. Por exemplo, se eu tivesse mais de um drive, mais de um microfone, né, eu poderia marcá-los. E lá no meu projeto, na pista 1, eu poderia gravar um microfone, na pista 2, um microfone 2. Nesse caso, a gente vai fazer uma transmissão ao vivo, né? Mas também serve para gravação com monitoramento. Já em configurações do driver, eu vou escolher qual é o meu dispositivo de reprodução padrão. Então eu escolhi aqui fones de ouvido, né? Você pode escolher aí qualquer um outro. E aqui para minha reprodução padrão também, eu escolhi o microfone USB. Observe que eu estou com uma profundidade de bits de 16, você pode aumentar, mas no meu caso essa funciona perfeito, então eu nunca tive que modificar nada. E aqui em reprodução e gravação, o modo do driver que eu utilizo é esse WASAPI compartilhado. Se você usar o MME ou WDM, com certeza você vai ter problemas. Se você não tiver esse WASAPI, aí você testa com MME ou com WDM e vê aí se ele não vai ficar parando, né, travando. O drive da ASIO é o mais indicado, mas aqui eu não sei porque com esse Windows, depois que eu formatei esse drive da ASIO, eu marco e não consigo ouvir. Então eu deixei nessa configuração o WhatsApp e ele funciona muito bem. Aqui a gente vai colocar essas opções. Se não tiver, você deixa assim, duração de audição do comando 3 segundos. E você vai ter um pequeno delay, ele não vai ficar em tempo real assim 100% não. Então você vai ter que se acostumar em falar e ouvir um pouquinho atrasado, questões de milissegundos. Isso é importante, que é para você não ter realmente problemas aí com travamentos. Tá legal? Feito isso, aí você quer, por exemplo, é possível
Deixa eu colocar aqui uma trilha. Aí você pode fazer a transmissão ao vivo. Aqui eu utilizo, eu faço um programa de rádio de casa para outras emissoras. Apenas ligo aqui meu Suncast ligado no meu servidor. Eu tenho um servidor dedicado, um link IP dedicado. Nas minhas configurações do Suncast, eu vou escolher mixagem estéreo, ok? Por que mixagem estéreo? Olha, observe que já está oscilando. Porque nessa mixagem estéreo, ele vai trabalhar com minha voz e também com a música. Então vamos lá, ó. Se eu colocar uma música aqui, eu vou colocar aqui uma trilha. Aqui eu vou baixar um pouquinho a trilha para falar. E se você vir aqui, você consegue entender, ó, que está funcionando voz e trilha. Bacana? Então é assim que eu faço todos os dias. Eu consigo transmitir ao vivo de casa para a rádio com qualidade, sem mesa de som. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só comentar aí que eu respondo.